Oi, Ive, tudo Tá bom? bom, né? Pera. Tá, tudo bem. Eu Tudo bem. tô. É um prazer ter você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho de tantas coisas que a gente passou junto, né? Hoje você vai contar aí essa carreira linda que você fez. E eu queria que você começasse contando onde você nasceu, um pouquinho de quando você começou a dançar, onde foi, enfim. Queria que você Uhum. falasse aí um pouquinho disso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Minha primeira live aqui, mas acho que vai dar tudo certo. É muito bom falar um pouco da minha história, assim, pro pessoal, principalmente aí do Brasil, né? E pro pessoal jovem que tá entrando, tá querendo se virar bailarina. Então, acho que é muito legal isso que você está fazendo. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital. E comecei balé aos 6 anos. E Certo. comecei balé na Academia da Aracide Almeida com 6 anos. E aí, com 10, mais ou menos com 10, eu fui para Camila. Para Camila Pupa, né? Camila Black, né? Onde você também fez. E lá, praticamente lá, eu tive minha formação clássica. Foi todinha feita com ela. E, e é isso, acho que de escola, assim, eu fiz toda a minha escola no Brasil. Aí eu posso te falar como eu cheguei aqui na Europa, mas eu participei da escola aqui na Alemanha, mas foi por um período até curto, porque minha base mesmo foi toda feita no Brasil, com a Camila. Certo. E para você chegar aí, você participou do Festival de Brasília, né? Sim, Isso eu acho que é legal também a gente falar, porque o Festival de Brasília foi um festival que deu grandes oportunidades na nossa época, quando a gente dançava. Quer sim. dizer, eu dançava, você ainda dança. Tô par- não foi, porque naquela época não tinha a internet, eu acho que estava começando, né? Sim, Então, a gente não tinha acesso. Então, o Festival de Brasília era muito importante por isso, né? Porque iam professores internacionais lá, a gente passava um mês. Então, você tinha a oportunidade de trabalhar com professores da Europa e conseguir bolsas, né? sim. Era o acesso mais fácil para sair do Brasil. E então, o Festival de Brasília foi muito importante para mim. Eu fui participar em 99. E aí eu ganhei medalha de ouro nesse ano e ganhei 3 bolsas. Ganhei para Viena, para Mannheim, onde está a Birgit Keil e onde tava, né, na escola onde ela Sim. dirigia, e para o London Studio Center. Então eu ganhei essas 3 bolsas e só que eu não fui porque eram todas você tinha que custear tudo, né? Na verdade, você só não pagava a escola, o resto você tinha que pagar tudo. E aí eu acabei não indo, porque não dava, assim, não tinha condições de ir nessa época, assim. Meus pais sempre ajudaram muito, mas era meio difícil, assim. E resolvi também, minha mãe achava que eu tinha que terminar o colegial, a escola, e depois ir, porque eu era nova, eu tinha 16 anos. E aí foi isso que eu fiz. Eu continuei no Brasil, as escolas todas, eu escrevi para elas, elas me deram, não, tudo bem, se você quiser vir o ano que vem, as portas estão abertas. Então foi muito legal, eu tive até uma segurança, assim. Mas aí acabou que eu terminei a escola e aí no ano seguinte eu fui dançar em Brasília como convidada na gala, porque eu tinha ganhado medalha de ouro um ano anterior. Então, e aí quando eu fui dançar na gala, a Gisele Santoro falou: Ué, mas o que você tá fazendo no Brasil ainda? E aí ela me ofereceu essa bolsa para Munique. E ela falou: Olha, essa bolsa você não tem gasto nenhum, seu gasto é com alimentação. E aí a gente acabou vendo, até a Camila até me ajudou muito a ver as coisas assim. A gente viu que tinha uma companhia na cidade que era muito boa. E então a gente resolveu arriscar a Munique. Então, tá, dessas 4 eu vou para Munique. E aí vim para a escola com 17 anos e
Mas fiquei muito pouco tempo aqui na escola, porque eu cheguei no meio do ano, né? Eu cheguei em janeiro, mas para eles aqui é a metade do ano, porque o ano começa em setembro. Sim. E aí, depois de 3 meses, eu teve um espetáculo da escola, uma matinê, e eu dancei, uma variação. E aí eu ganhei o contrato na companhia. O diretor me ofereceu, falou, olha, eu tenho uma vaga já para setembro. Então, fiquei 6 meses na escola e já comecei a trabalhar na companhia. Ah, que legal. É. Oi, Ivy, deixa eu só falar. A Camila entrou. Ela tá mega feliz de estar aqui assistindo a gente, conversando um pouquinho É. sobre a sua carreira. O Eric também tá aqui. Hello, Eric. How are you? É. Não deve estar entendendo nada. Mas tudo bem. Legal. E aí você começou a sua carreira na companhia. É, Como foi para você galgar até chegar onde você está hoje, né? Que eu sei que é muito difícil Sim. trabalhar dentro de uma companhia grande como é a Companhia de Munique. Eu queria que você contasse um pouco como foram esses anos. Uhum. Eu entrei, como todo mundo, no corpo de baile, né? Tem algumas pessoas que entram até como estagiária, então um pouquinho atrás, mas eu entrei o mais normal, que é no corpo de baile. E no começo não é fácil, porque na verdade, é engraçado, porque você trabalha bastante, mas por exemplo, assim, às vezes você tem que aprender, então você só fica atrás, entendeu? Então você começa assim, eu no meu primeiro ano eu era reserva de várias coisas, assim, eu Uhum. acabava dançando, porque as pessoas se machucavam e eu sempre sabia, então eles sempre me colocavam para dançar. Mas no começo não é fácil, porque você sai do Brasil fazendo tudo, né? Fazendo solo, Claro. paredê e mil festivais, a gente, né, sabe, a gente dançou e tudo. Então, você tem muito essa coisa. Mas eu tenho que dizer que, tipo assim, eu acho que a Camila talvez te preparou também, assim, mas ela também me preparou muito no sentido que ela sempre falava assim, olha, vocês não vão chegar lá como primeiro bailarino, como solista, vocês vão chegar lá como cor de baile, que tem 30, entendeu? Então eu acho que psicologicamente eu fui bem preparada, assim. Então eu tava bem feliz de entrar, lógico. Mas eu senti que no primeiro ano você quer fazer mais, né? Porque você não quer só fazer, tipo, cor de baile, que você tem que olhar ali. É uma experiência, mas, né? Então, mas eu acho que comigo, assim, eu tinha muita ambição, assim, eu tinha um foco, eu queria, na minha cabeça, eu tinha que virar a primeira bailarina, eu tinha que chegar lá. Então, eu acho que isso também ajudou bastante, assim, você não perder esse foco, assim, porque no começo vai um pouco mais devagar, assim, nos primeiros anos da companhia, né? Então, aos poucos, você vai ganhando um solo aqui, um solo ali, mas é muito trabalho, assim, eu tinha muita disciplina e eu trabalhava muito, assim, eu fazia aula, ensaiava e era dia livre, sempre tinha uma aula nos dias livres, porque os solistas trabalhavam e eu sempre ia fazer, eu não perdia uma, assim, então eu tava sempre lá. Então, eu acho que isso também ajudou, assim, essa vontade e, assim, olhar os principais, olhar os solistas e falar assim, não, eu quero chegar lá, então você trabalha, vai fazer condicionamento físico, vai fazer um monte de coisa, assim, tudo que você pode fazer e, e aos poucos, no meu caso, aos poucos foi dando certo, assim, né? Tipo, foi devagar, aí no começo você começa a fazer uns solinhos pequenos, mas aí você já fica muito feliz, porque você fala, ah, tá, já não tô totalmente no cor de baile. E, Conseguir mas alguma coisa, né? Pelo é, meu porque esforço, né? e assim, eu tava. Daquele alívio. Não, assim, acontecia muito também, assim, de você ser, sei lá, terceiro cast de um solinho pequeno, ou então só reserva, você só vai aprender. Mas aí alguém se machucava e aí de um dia para o outro eu conseguia fazer. Então isso também ajudava muito, assim, além de eu saber a coreografia, eu estava sempre fazendo atrás, então na hora que eu chegava lá eu sabia, eu dava conta de fazer. Então isso acho que vai ganhando uma confiança assim com o diretor, né? E aí ele vai vendo, né, o potencial de cada um, assim, eu acho que vai indo, mas é um caminho assim bem, eu acho que até no momento é um pouco mais rápido, mas na minha época era bem devagar, porque
Os bailarinos eram mais velhos, tinham muita experiência, então é assim, é cavar mesmo, bem duro mesmo. Mas é isso aí. O E, Ive, eu sei que na sua carreira você ganhou vários prêmios aí como bailarina. Eu queria uhum, que você me contasse, eu queria que você me contasse um pouco desses prêmios que você recebeu. uhum. Eu Sim, acho que aqui pouca gente sabe da importância desses prêmios que você recebeu na Europa. sim. Eu ganhei, o primeiro que eu ganhei foi, acho que se eu não me engano, em 2005. Eu cheguei aqui em 2001 e eu ganhei em 2005 esse prêmio. Foi do Ministério da Cultura da Bavária e ele dá esse prêmio para os artistas, para os jovens artistas que têm um talento, assim. Então são, mas esse é bem específico para os jovens artistas. Então ele tem na área da dança, ele tem na área da música, ele tem várias áreas, né? Porque é do Ministério da Cultura, então engloba tudo que é arte. Mas eu ganhei na área da dança. Então foi só nesse ano foi só eu, não teve mais nenhum outro bailarino. E é isso, são talentos promissores, assim. Então eles querem dar um incentivo quando eles veem alguém muito talentoso que vê que está subindo, então eles dão um incentivo, assim. E é bem importante aqui, assim. Eles dão eles têm toda uma cerimônia, eles têm realmente é para você ir para frente, assim, para você falar assim, não, olha, você tem um talento, então vai, continua e, né, eles sabem que, por exemplo, assim, no meu caso, né, estrangeiro aqui, então já é um pouco mais difícil, não sou da Comunhão Europeia, né, não era, né, porque agora já sou, mas Como então chama esse prêmio, Ivi? em alemão chama Bayerische Kunst vor der Preis. Oh, sehr schön, sehr schön. Né? Mas é bem isso mesmo, a tradução é isso mesmo, é para jovens talentos, Ah, né? legal. E na área da arte, porque é do Ministério da Bavária, então foi muito legal. E o outro que eu ganhei foi em 2014, foi o primeiro prêmio da Constance Vernon. Constance Vernon ela foi muito importante em Munique. Para quem não sabe, eu acho que a maioria do Brasil talvez não conheça, mas ela foi uma bailarina do teatro, né, daqui de Munique, da Ópera de Munique. E ela fez muita coisa para dança em Munique. Ela separou o balé, dentro do teatro, ela separou o balé da ópera. Então, quando o Staatsballett, que é onde a companhia foi criada, eles faziam balé e faziam óperas também. Então, fazia todo um repertório clássico e mais as óperas. E ela separou, ela falou: não, esses bailarinos clássicos vão só fazer o repertório da companhia. Ópera, contratem outros bailarinos, né? Para fazer, né? No caso, porque aí o que acontece? Porque aí o repertório fica mais amplo, fica maior, né? Você tem mais chance de fazer mais coisas. E ela foi isso, ela fez essa separação. Ela criou, ela foi, na minha época, quando eu cheguei em Munique, ela foi diretora, ela era diretora da escola, ela já tinha sido diretora da companhia, e aí ela criou a companhia jovem, ela criou muita coisa em Munique mesmo, então ela foi muito importante na dança aqui. Ela tem uma sala lindíssima no prédio ali onde os bailarinos da companhia jovem moram. Então, quando ela faleceu, ela deixou escrito que a cada 5 anos, se eu não me engano, ela queria dar um prêmio para pessoas para jovens talentos de novo, mas não só jovens, mas pessoas que estavam realmente ascendendo na carreira e que para que continuassem, entendeu? Era um incentivo assim, não, você tá dando super certo, continua e vai lá. Então ela deixou isso escrito. E aí eu, na verdade, fico muito feliz de ter sido a primeira a ter ganhado esse prêmio, assim. Então, é, foi bem legal, assim. Hoje já teve alguns e eu sempre compareço, eles sempre me convidam para ir entregar os próximos prêmios, assim, então é bem legal. E foram eles. Oi, Ivi, como é para você ser bailarina estrangeira, ser uma primeira bailarina estrangeira num país que
E tem muita gente perguntando do domínio da língua, quanto tempo você demorou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso No tudo. geral, de verdade. É, Então, é assim, eu no começo, eu cheguei aqui, eu não falava nada, né? Nem inglês, nem alemão. Mas acho acho que que já como todos tem nós, noção. né? Exato, né? Hum. E aí, o alemão, assim, o inglês eu aprendi até relativamente rápido na escola, porque eu acho que é mais fácil, tinha muito estrangeiro. Mas o alemão é mais complicadinho, né? Você sabe? Bem mais, né? E pra mim foi no começo, assim, eu queria aprender, então eu tentava escutar e tentava entender, assim, mas é bem difícil, assim. E foi bem difícil fazer um curso de alemão, porque a gente trabalha em horários muito distintos, assim, com espetáculo, então eu não conseguia ir. Eu cheguei a fazer um pouco de aula particular, eu fui aprendendo na vida, né? No Não dia a tem dia. no dia a dia e vai aprendendo. Agora, no teatro tem muito estrangeiro. Acho que bastante são da Europa, assim, mas tem gente de todo lugar, assim. Então, eu acho que no teatro, eu acho que até não tem tanto problema. Eu acho que as pessoas, eles são super abertos com estrangeiros, porque tem muito mesmo. Na verdade, é até uma coisa bem curiosa, assim, os alemães, eles fazem toda a formação. Alguns começam a trabalhar, mas aí, ou alguns fazem a formação inteira e eles não viram bailarino. Assim, existe, lógico, mas não é a maioria, entendeu? Então, meu teatro é um teatro muito grande, assim, nós somos em 74 bailarinos e não tem tantos alemães assim. Então, eu acho que dentro do teatro não é um problema. Eu acho que no norte da Alemanha eles são um pouco mais fechados com o estrangeiro, mas no sul, aqui na Bavária, eles é bem tranquilo até. E, Legal. né, algumas no dia a dia, no começo, às vezes você sente alguma coisa. Por exemplo, com 18 anos eu entrei na companhia, eu fui procurar apartamento, por exemplo. E aí eu lembro de ter muita dificuldade, porque imagina, eu parecia uma menininha, tipo, indo procurar apartamento, não falava direito, então foi bem difícil, assim, em algumas partes, assim, da vida, mas aí, graças a Deus, eu sempre consegui ajuda aqui e ali de algumas pessoas, então vai indo, assim. A língua tem que penar um pouquinho, mas no final, no Mas final. nada que depois de alguns anos você domine. Pois é. E o bom da dança é que, né, não precisa falar no palco, então tá tudo quase sempre não, então tá tudo Tá tudo certo. certo, claro. Então facilita, A né? gente só precisa emocionar a plateia. Só. Não, eu tenho que dizer que na aula de balé, na escola, eu passei por várias situações engraçadas, porque eu não falava alemão também, e o meu professor de balé não falava inglês, ele só falava alemão. Então, só que na aula de balé você entende, né? É relativamente ok, ele mostra, você mais ou menos entende. Mas um dia ele falava assim pra mim, Kopf, Kopf, e eu fazia tudo, eu segurei a barriga, segurei o braço, arrumei o Era a joelho, o cabeça. pé, era a cabeça. Aí depois, na hora que eu virei a cabeça, ele, aleluia, a cabeça, Jesus. Aí eu fui estudar, eu peguei o bonequinho, um amigo meu me ensinou. Ele desenhou um bonequinho com o nome de todos os membros. Eu falei, tô precisando, porque juro, né? A gente passa por uns perrengues assim, mas é de boa. Faz parte, né? É, Ô, Ive, quais balés mais te marcaram na sua carreira? olha, eu tenho alguns, né? Eu acho que é difícil uma bailarina ter um só, né? Mas, Sim. é, mas eu acho que o balé que mais me marcou foi, foi quando eu dancei, foi Onegin, quando eu dancei Tatiana, que foi o papel principal, né? E foi bem marcante, porque eu acho que é um balé muito dramático. E eu acho que no começo, é uma coisa que eu até pensei sobre isso. Eu falei assim, nossa, isso é uma coisa engraçada. No começo da carreira, você é novo, então você quer dançar coisas físicas. Você quer dançar, né? Você quer fazer balés que sejam mais físicos, assim. E eu acho que com o passar dos anos você vai pegando experiência e você vai gostando bastante dos balés dramáticos, né? Eu acho que isso é uma coisa bem comum entre as, digamos assim,
pessoal mais velho ou primeiras bailarinas, não sei. Mas é, na verdade, meu caso, assim, no começo você só pensa, assim, não, eu quero fazer, eu quero coisa física, eu quero balé, que eu suo, que eu saio cansada, que eu saio morta, né? Tipo, e aí ao longo do tempo você vai querendo uma coisa mais de história, você vai querendo mais interpretar mais. Então, eu acho que o Negui marcou bastante, assim, por ser um drama, né? E quando foi isso, Ivi? Quando? Antes de eu ter meu filho, foi em Ah, 2000 e... Ele nasceu em 2018, no comecinho de 2018 foi quando eu dancei, na verdade. Porque até então, assim, eu já tinha dançado esse balé, mas outros papéis, né? Eu tinha certo. dançado não a principal, a segunda principal. Então é totalmente diferente. É uma menininha, feliz, não sei o quê. Então, eu sempre assisti. Então, eu cresci na companhia também assistindo esse balé com as primeiras bailarinas que tinham na época que eu era cor de baile, assim. Então, é, eu cresci vendo, né? Então, eu acho que o meu primeiro balé que eu fiz, que foi assim bem mais dramático, foi Julieta, que foi excelente. Até então tinha sido um dos meus favoritos. Mas eu acho que depois que eu fiz Oneguinha, esse marcou bastante. Eu tive a oportunidade de te assistir, não eu, mas vários brasileiros. A E gente fez uma excursão para te ver. Inclusive, verdade. foi incrível isso, poder te ver em cena. Depois de tantos anos, né, que a gente dançou junto aqui no Brasil. E depois É, te ver como uma primeira bailarina. Isso é muito gratificante e muito, como dizer, emocionante, né? foi Ver muito toda legal. a É, história passa na cabeça é, e, e tudo vai tudo vem à tona, né? Na verdade, tudo volta, né? Um pouquinho, né? na verdade, a gente dançou junto, eu ainda estava no Brasil, né? Tava lá Sim, com meus sim. 17 anos lá, a Camila matava a gente, aliás, né? Tipo, ela é um anjo hoje, né? Camila tá assistindo, né? Um É, anjo. Mas ela ah, matava. Mas, mas, mas eu achei, você me assistiu, você veio aqui algumas vezes, né? Você teve a oportunidade de sim. assistir um balé, né? Aqui. Acho que você assistiu La Bayadère, assistiu Assisti a Romeu. Baiadé também. É, muito legal. É, É, eu acho que também um dos balés que marcaram muito assim também, porque foi um balé da Pina Bausch que eu dancei. Foi na tá, última temporada do meu ex-diretor, né? Antes de mudar. E, e a gente tem um repertório na companhia muito amplo. Então a gente vai do clássico ao neoclássico e um repertório bem grande mesmo, assim. Mas eu acho que esse da Pina Bausch foi um processo muito longo. Começou muito tempo antes, porque era um estilo que a gente não está acostumado a fazer. A gente não estava acostumado a fazer, porque a gente sim. dança clássico, né? O clássico, faz um moderno aqui, outro ali, mas não é aquela coisa contemporânea, não é. Na Pina Bausch dança teatro, né? Dança teatro a gente nunca tinha feito. Então, quando eu fui escolhida para fazer parte do balé dessa produção, eu falei, cara, não sei se eu consigo, né? Tipo, porque você Uhum. dança descalça, você dança de salto alto, você tem muita interpretação, você tem que falar no palco, assim, tipo, foi um desafio muito grande. Então, acho que foi um balé que também que marcou, assim, foi muito gostoso o processo e foi muito marcante também. Uhum. A Camila está falando aqui para você falar um pouco dos coreógrafos que você trabalhou, que eu tenho certeza que foram maravilhosos. Então, você Isso contar um pouquinho disso, que eu acho que é muito legal, essa sim. experiência com grandes coreógrafos que você teve. Eu trabalhei com muita gente mesmo, assim, então né, muita gente, assim, a gente teve balés do Forsyth, a gente teve balés do Hans Van Manen, a gente teve muito balé mesmo, assim, de diferentes coreógrafos. Eu acho que a experiência que eu tive com cada um só vai somando, assim. Então, você vai vendo o que cada um quer dizer com o movimento, você vai aderindo aquilo no seu corpo. Eu acho que é bem interessante, assim. Eu tenho... A companhia, inclusive, aqui de Munique é conhecida pelo repertório, né? Ou pelo menos, assim, até um tempo atrás era conhecida como uma companhia que tem muitos, assim, que o repertório é muito amplo, assim. Então, foi bem legal, assim. Eu acho que, por exemplo, assim, Spartacus agora, foi um balé também para mim, foi muito legal. Foi um processo muito intenso, assim. E o coreógrafo tem, hoje, acho que ele tem 91 anos, o Gregorovitch.
Ele veio pra cá e ele ia... Os ensaiadores falavam, gente, olha, quando ele não gosta, ele não gosta, ele fala, ele não tá nem aí, ele, né, estejam preparados, tipo, falou pra companhia, assim, porque ele não é de passar a mão na cabeça. Mas eu tive onde ele foi me buscar no camarim, foi um ensaio, ele falou, não, onde que ela tá? E eu fui buscar, ai meu Deus, né, tipo, lá dentro. Aí ele adorou, ficou super feliz com o resultado, né? Então foi bem gratificante, assim. Ele era um senhorzinho já, tipo, ele é um senhor, né? Então, mas você vê que ele tá ali, tá passando os conhecimentos dele, assim. Foi uma experiência bem bacana também. Inclusive, você foi convidada para dançar na Bélgica, né? Sim, sim. Para fazer a premiere. Foi, Qual companhia foi? Me conta um pouco disso. foi no Flanders. Eu Ah, no acho que Flanders. no Flanders, né? Não sei em português, acho que eles falam Flanders também, É. né? Na campanha da Bélgica foi porque eles fizeram Esparta com alguns meses depois. E aí ele, né, os dois ensaiadores estavam precisando de uma principal lá, porque só tinha uma menina e precisava de um outro elenco. E aí eles perguntaram pro Gregorovich, né, pro coreógrafo, olha, a gente gosta muito dela, posso levar ela? E ele deu ok, assim, então eu fui convidada para dançar lá, foi muito legal. Passei uma semana lá com a companhia, fiz 2 espetáculos, dancei com um bailarino do Bolshoi. Então, Denis Rodkin foi muito legal, assim. Foi uma troca de experiência muito legal, assim. Você fazer o balé numa outra companhia, você ser convidado para dançar o primeiro papel, foi ótimo. Oi, Ive, me fala um pouquinho como foi sua gravidez, como foi o processo, se houve mudança no seu corpo e a vida dentro da companhia. Sim. Foi um outro passo na minha vida, né? Foi a gravidez. E a princípio eu queria curtir o bebê, então eu não quis voltar logo de cara. Eu planejei voltar um ano depois, porque eu falei, não, eu já dancei muito, já tive minha carreira, sabe? Tô super contente com a minha carreira, eu quero agora me dedicar a essa criança, né? Que eu acho que o primeiro ano é muito importante, assim, e eu não queria passar, assim, cada um tem uma visão, né? Sim. Não, eu quero uma pausa, eu quero ficar com a criança, eu quero curtir. Então, planejei voltar um ano depois. Mas aí, conversando com o diretor, né? Quando que você volta, não sei o que você quer fazer. Aí, arrumei com ele que eu ia voltar em setembro, depois de 7 meses. 7, 8 meses que meu filho tinha nascido. Aí eu falei, olha, mas eu, né, até agora não, eu voltei a fazer um exercício aqui, outra ali, mas nada de voltar em forma, assim, de fazer aula de balé. Então, aí eu conversei com ele, ele me fez a proposta de ficar como balé massa. Ele falou, não, olha, pega alguns ensaios e vai voltando em forma aos poucos. Aí eu falei, nossa, é excelente, né? Porque aí eu não fico o dia inteiro lá, eu tenho tempo de ficar com a criança e eu vou me colocando em forma devagar. Calma aí, a Larissa daqui. Mostra o Matheus, ele tá dormindo. Já são 8h30, ele tá dormindo. Não, 9h30, ele tá dormindo. Aí eu tive essa oportunidade. Aí eu falei, excelente, porque é uma coisa assim, eu tô acabando minha carreira, então, né, uma experiência ficar como ensaiadora ali do teatro, né? Um teatro onde eu trabalhei, sei todo o repertório, então. E aí foi assim, meus pais vieram pra cá, porque ele não tinha escolinha ainda, então ficaram aqui um mês com ele em casa. E comecei assim, a voltar ensaiando as pessoas, né? Ensaiando um padecatra ali, um solo aqui, um grupinho ali. Então, comecei assim. E aí fui indo até a pandemia, na verdade. Aí eu comecei a pegar mais coisas para ensaiar, teve uma produção de Copélia, peguei várias coisas, iríamos ter lago, aí ele falou, ó, prefiro ensaiar, prefiro partir para essa carreira de balé massa, porque eu tô gostando, quero ter experiência nessa área, né? Então, talvez iria fazer um espetáculo de despedida, porque esse é minha última temporada como bailarina.
e por questões também burocráticas do teatro. Mas acabou que eu não vou conseguir dançar de novo, nenhum espetáculo para despedir, porque estão todos cancelados agora. Então, Sim. mas aí eu acho que assim, meu corpo voltou, tem gente que volta super rápido, acho que a Fernanda até comentou isso. Como eu acho que eu não tinha esse foco de voltar a dançar super rápido, eu demorei um pouquinho mais. Entendi. Mas eu acho que foi porque se eu tivesse falado, não, eu quero, aí eu acho que teria sido mais rápido. Mas foi uma coisa bem lenta, bem devagar. É, tanto é que eu acho que novembro, quase depois de um ano, eu falei, agora eu poderia voltar, assim, a dançar, né? Então, foi bem lento mesmo, assim. Mas eu também não estava muito preocupada, assim. Eu tava assim, tá, eu não tenho que dançar ainda, então eu posso ir uma coisa mais devagar. Eu vou só botar o povo pra ralar, entendeu? E tô Mas gostando, assim. deixa eu te falar uma coisa. Caso você não consiga dançar, aí você tá super convidada a dançar aqui no Brasil e se despedir dos palcos É, aqui. Vai ser um é, prazer te ter novamente no Pridanspe, que meu você já Deus. foi uma de nossas juradas Sim, sim. e você acrescentou muito no festival, inclusive dando oportunidade para outros bailarinos, que eu acho que é isso um pouco que move a nossa vida, né? É, É fazer um pouco daquilo do que fizeram por nós, né? sim. Eu Mas seria um prazer te ver novamente no palco, ai, dançando aqui, e é isso que eu tenho para te falar. é, Deixa eu vamos te ver aqui. perguntar, Fala. como estão as coisas agora na companhia, nessa época de pandemia? Agora vocês estão voltando a trabalhar? Como tá isso? Deve estar uma loucura, né? É, tava, né? Até a semana passada tava tudo. Assim, as coisas aqui já voltaram ao normal. Tem umas certas regras nos comércios, de máscara e tudo, né? Mas já reabriram. E até a semana passada, o teatro estava fechado e reabriu quarta-feira passada para aulas, né? A princípio não tem espetáculos, até agosto não tem nada, espetáculos grandes, mas já abriu para dar aula, então nós estamos dando 2 aulas. Na verdade, tem muitas aulas durante o dia, porque não pode ser todo mundo numa mesma sala, né? Existe uma restrição de quantidade de bailarinos numa sala. Então, por exemplo, eu dou 2 aulas por dia, porque agora eu tô dando aula na companhia também. Então, tá assim, pelo menos o pessoal pode voltar a fazer aula. E aí, toda segunda-feira tem eles chamam de live concert, que o teatro, no site do teatro tem lá, é um pouquinho de ópera, um pouquinho dos cantores, e o balé faz uma apresentaçãozinha de solo, ou padedê no máximo, se for um casal, né? E eu acho que a partir do dia 20 de junho vão poder ter alguns espetáculos para um público reduzido e um espetáculo assim coisas individuais, não se pode dançar em grupo ainda. Entendi. E então é assim, a Camila está perguntando quantas salas. Tem 3 salas. Nós temos 3 salas de balés e estamos com 9 aulas de balé, porque tem sala que só pode 5, tem sala que pode 10, então a gente está fazendo isso. E eu agora estou dando aula, né? Também. Então, tá assim, por enquanto tá assim. E vamos ver, depois das férias, como é que tá tudo previsto para voltar ao normal, mas a gente não tem 100% de Claro. certeza. Oi. Então, tá mais ou menos assim. Agora eu vou abrir um pouquinho para as pessoas perguntarem. Ah, Tá, curiosidades. Eu tenho algumas perguntas que algumas pessoas já mandaram. tá. A Ju, nossa amiga Jo Costa, ela Ah, perguntou como foi para você o dia que você foi promovida a primeira bailarina. Ela quer com detalhes, tá? detalhes. Foi muito emocionante mesmo, porque de corpo de baile, a demi-solista, o meu diretor sempre, às vezes, depois do espetáculo, ele anunciava e tudo, ou às vezes ele falava uma coisa assim, mais para você, e depois passava para o resto, mas para a primeira bailarina foi uma surpresa, assim, porque a gente terminou o espetáculo,
como eu dancei com o primeiro papel. E aí, depois do espetáculo, ele chamou a companhia inteira no palco e anunciou. Então, foi uma surpresa, assim, porque eu não estava esperando, assim, eu não sabia direito o que ia dar. Às vezes você sente, né, que você vai ser promovida, porque você do demi-solo você faz muitos solos, aí você fala, talvez role. Mas eu já fazia primeiros papéis como solista mesmo, então eu não tinha certeza, assim, de quando que ia ser oficialmente, né? E aí, eu não lembro, a Camila não fala do papel, eu não lembro. Eu acho que foi Sonhos de uma Noite de Verão, do Neumayer. Tá? Então, depois do espetáculo, ele anunciou ali na frente da companhia inteira. Então, seu coração sai pela boca, né? Claro, claro. A E emoção tá lá em cima. foi. Aliás, um dos coreógrafos que muito interessante trabalhar é o Neumayer. Muito interessante, ele te dá muita informação, tudo tem um sentido. Ele tá muito preocupado com os detalhes, assim, ele não fica só preocupado com o padedê ou com a técnica, ele fica preocupado com cada passo, com cada gesto que você faz. Às vezes você fica horas num gesto. Então é uma coisa assim impressionante assim, esse lado artístico assim, porque às vezes você acha que você está fazendo a interpretação, mas a pessoa que está sentada ali não está entendendo, né? Ou então não está saindo do jeito que você que tem que sair assim. Então ele é bem detalhista assim, ele trabalha em cada detalhe assim. Ele foi uma pessoa fantástica assim, que acrescentou muito. A gente fizemos muitos balés dele, até hoje tem no repertório. E foi bem interessante, assim, trabalhar com ele. E que ano você foi promovida, Ive? 2014. Não, 2014. não, calma aí. 2014 foi quando eu ganhei o prêmio da Vernon. Peraí. Cadê o marido? É, Eu também sou péssimo com datas. É que alguém tem- perguntou Peraí. que ano que foi. Mas tudo bem, vai pensando. Vou abrir aqui e já te falo. Enquanto isso, eu vou te perguntar, fazer mais perguntas aqui. Quantas horas de aula você fazia antes de se profissionalizar? Eu ficava o dia inteiro na academia, né? Eu Né? chegava às 6h30, fazia. Eu acho que eu fazia umas 2 aulas de clássico. E os ensaios, né? E saía da academia às 10h30. Minha mãe deve estar aí, ela deve saber. Ela ia buscar a gente 10h30. Porque, tipo assim, olha, acho que tá bom 10h30, né? Então, muitas, a tarde inteira. É, Era. na verdade, no ano que a gente dançou Quebra-Nozes, você saía do colégio, seu pai ia As... te buscar, a gente ia até Santo André, ensaiava em Santo André, saía de Santo André, ia para Camila, passava a tarde inteira até a noite ensaiando. Tipo, era É, meio surreal. foi punk essa época. Eu saía do. Realmente, eu almoçava no carro, né? A gente comia Isso, no. exatamente. A Alda Meu mandava pai. lanchinho, a Alda mandava lanchinho pra gente. Eu comia o seu também, para você não É engordar. verdade, tem essa também. Eu comia só metade, porque a outra metade você roubava. Isso, exatamente. É, É, muitas horas. E tem que ser, né? Porque senão, senão assim, às vezes até é possível, mas se você quer fazer uma diferença, não tem jeito. Você tem que trabalhar muito mesmo. muito. É, É, qual foi o maior prêmio que você ganhou até hoje, Ivi? o maior prêmio É, foi esses dois, esse da Vernon, na verdade, foi o maior. tá. Ah, o Ivi, seu marido também é bailarino? O meu marido foi bailarino contemporâneo. Ele fala que é a Bela e a Fera. Ele tá aqui, mas ele não escutou. Mas meu marido foi bailarino e dançou em vários lugares. Ele dançou muito no Brasil também. Ele, ele fez parte de uma companhia que a Ivone Satie, na época, era diretora. Depois ele veio para a Europa, dançou em algumas companhias aqui e veio parar em Munique, na outra companhia que tem em Munique, né? Tem uma companhia aqui, contemporânea. Só que aí ele parou, decidiu parar e foi estudar teatro, ciências, na verdade, não existe essa faculdade no Brasil, mas é como se fosse ciências teatrais. Ele foi porque ele gostava muito de. Ele falou, não quero mais dançar, eu quero ver a parte por trás, assim, sabe? De dramaturgia, de como que funciona, de ideias.
Então ele foi estudar esse ciências teatrais que tem aqui na Alemanha, que chama Theaterwissenschaft, e estudou aqui em Munique, e agora ele está fazendo um mestrado em dança. Ah, Que, na legal. verdade, foi também um dos motivos porque eu não voltei assim a dançar muito rápido, porque esse mestrado não é em Munique, então ele fica indo e voltando. Então ia ficar muita coisa para mim, como ballet master, dançando com a criança. Então eu falei, não, calma. Algumas coisas de cada vez. Já dancei bastante, estou super satisfeita com a minha carreira, graças a Deus. Então ele, agora, hoje em dia, ele está terminando o mestrado na área da dança. E já fez alguns trabalhos como dramaturgo. E a princípio é o que ele quer fazer. A gente quer ver se mais pra frente tudo dá certo de fazer alguns projetos no Brasil também, sabe? Porque a gente ajuda muitos bailarinos que vêm pra cá, sabe, André? Eu Sim. acho que é legal falar, porque a gente vira e mexe, gente pergunta como que eu faço, onde que eu vou, ou vem pra cá e faz pouquíssimas audições. Então a gente fica, não, gente, faz tudo que você tem. A gente dá Claro. muita informação. E a gente quer ajudar, sabe? Tanto eu quanto ele, a gente fica aqui, pesquisa as coisas para as pessoas e manda. Então a gente ajuda bastante gente, assim. E a gente quer ajudar também, porque a gente sabe que às vezes é difícil, assim. Hoje em dia é mais fácil, porque a internet é super fácil. Mas também você tem que saber das companhias, como é que estão, não sei o quê. Então a gente tem em mente, assim, vários projetos para fazer no Brasil, porque a gente quer ajudar ainda mais as pessoas, sabe? A gente vê muitos jovens, assim, que a gente ajuda como a gente pode, né? Mas Claro. vamos dar certo aqui, daqui a um tempinho a gente fazer alguma coisa aí. A Maíra está escrevendo que vocês ajudaram muito ela. As pessoas às vezes, sempre pediam, assim, ajuda e a gente sempre ajudou, assim, quando a gente podia, só se não tinha jeito, assim, mas normalmente a gente ajuda mesmo, porque tem que ajudar, né? A gente tá aí para isso, né? A gente passar a nossa experiência adiante, assim, e eu acho até muito bom para os jovens, sabe? Se eu tiver que dar uma dica aí, eu falo, olha, disciplina, faça tudo que tem para fazer, mas olhem as pessoas que já têm experiência, sabe? Tenha na visão as pessoas que são mais velhas, que tiveram uma carreira, eu acho que isso ajuda muito. É que Você eu ter acho uma... que hoje em dia com a internet as pessoas acham que o processo é um pouco mais fácil, mas não é, né? Você tem que fazer tudo que a gente fazia antigamente. A única facilidade é que o acesso de contato é muito mais fácil. Mas para Não, você se tornar um bailarino e você ter êxito daquilo que você faz, você é. precisa continuar trabalhando. Isso que as pessoas entenderam ainda, né? Eu acho que ter exemplos diante dos seus olhos é muito importante, sabe? Porque você é jovem, você faz tudo no Brasil, você faz variação, você faz festival, você ganha tudo, mas ainda tem muita coisa para aprender. Então, assim, sabe? Baixa um pouco aí o ego e olha para as pessoas mais experientes, Sim. para as pessoas que tiveram já uma carreira, sabe? Eu fazia muito isso, eu ficava assistindo o ensaio de primeira bailarina sentada do lado, porque eu falava assim, cara, não, você tem sempre coisa para aprender. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, hoje o acesso de sair é muito mais fácil, mas mesmo assim, eu acho que ainda tem muita gente meio perdida. Por isso que a gente ajuda, sabe? Sim, claro. Vem cá e faz pouquíssimas audições porque fica perdido em como ir, aonde que ir. Então, como a gente está aqui há muitos anos, a gente dá uma ajuda, assim, sabe? Então, vamos ver aí, se Deus quiser, a gente faz algum projeto aí no Brasil para ajudar mais ainda. Ô, Ive, a Mari está perguntando o que você teve que abrir mão para ir embora do Brasil. Eu abri mão de todo o conforto que eu tinha, né? Minha família, todos os mordomias, sei lá, né? Você morava em casa, fazia nada. Eu cheguei aqui, eu tinha que fazer tudo, né? Então eu acho que isso foi eu acho que escolhas, né? Toda escolha elimina uma coisa, né? Então, mas eu acho que Sim. eu tive que abrir mão dessa vida assim, digamos assim, fácil, né? De em casa, você só se preocupar com o balé. Eu cheguei aqui, eu tinha que me preocupar com tudo. Eu tenho que administrar meu dinheiro, eu tenho que arrumar. Se tem algum problema no banco, eu tenho que resolver. Se eu tenho que ver o que eu vou comer, eu tenho que fazer aula, eu tenho que ensaiar. Então, assim,
Até Ir ao então, supermercado, fazer comida, né? sim, sabia nem como, né, direito. Coitadinho. Mas é isso, né? O Ive, o Júnior está perguntando qual foi a performance que mais te marcou? Ah, eu acho que é aquela que eu falei assim, o Neg me marcou muito como artista, né? Eu acho que como artista, assim, em termos de cênicos, assim, me marcou demais, assim. Então, acho que foi, se eu tiver que falar um balé só, eu acho que eu falaria esse. Tá. Mas eu tenho vários, né? Eu tenho vários. Bayader foi Nikia, foi meu primeiro papel em Munique, assim, é, né, como principal, como Nikia, assim. Então foi uma coisa assim, meu primeiro, então me marcou bastante. Eu ensaiava com uma russa velhinha que me matava, coitada. Mas é tipo, vamos lá, né? Uhum. E- O Denis está aqui falando que Ive, você é uma guerreira. Oi, Denis, tudo bom? e- É, né? Tanta coisa, né? Que tanto o repertório assim é tão amplo assim que a gente é difícil escolher um balé assim. Às vezes alguns balés o processo te marca muito. Don Quixote foi muito legal também, mas escolher um assim é difícil. Mas eu acho que o Neg me marcou bastante assim. O Ive, qual foi o maior diferencial que fez você chegar onde você chegou? É a Lara que está perguntando. Olha, eu acho que é a disciplina. Não tem jeito. Eu acho que não tem como escapar. Esse negócio de o processo ser rápido no balé, para você a longo termo, não existe. Não é uma coisa rápida. Você tem que se dedicar àquilo, a mesma coisa, durante 7 dias na semana, não sei quantos no mês, entendeu? 30 dias no mês, sei lá, tiro o domingo aí, mas eu acho que é dedicação e disciplina. E no meu caso, assim, eu acho que é o que também eu acho que fez um pouco de diferença foi que eu tinha muito foco. Eu queria aquilo. Então, isso era uma coisa. Eu acho que quando você quer alguma coisa, mas realmente, sabe? Quando você realmente quer, não fala assim, eu queria ir ali, não sei o quê. Não, você realmente quer. Aí você faz aquilo acontecer. Então, eu Claro. acho que. Mas tem que ser verdadeiro, entendeu? E você tem que querer mesmo. Assim. Então, o querer muito te faz é, tá, eu queria muito. Então, o que que eu tinha que fazer para chegar lá? Eu tinha que fazer aula. Aí, depois da aula, eu tinha que ensaiar. Aí, o pessoal ia embora, eu ficava treinando coisa na sala. Aí, eu ia fazer pilates. Então, assim, sabe, eu ia fazer condicionamento físico. Aí, eu acho que isso, o fato de eu querer muito, eu tinha um foco, assim, não, eu tenho que chegar. Tem gente que não tem esse foco. Eu tinha, assim, eu quero chegar a primeira bailarina. Na hora que eu chegar, tá bom. Entendeu? Tipo assim, na hora que eu dançar isso aqui, eu já vou ficar feliz. Dancei muito mais até que eu imaginava, assim. Então eu acho que isso é uma coisa que fez muito diferencial, assim. Tem O alguém perguntando Ive, em alemão, peraí. tem uma pergunta em alemão, mas tem alguém te perguntando qual foi o artista que você dividiu o palco que mais te emocionou? O que mais me emocionou? É, Isso é outra coisa, né? Dividir o palco com muita gente, isso é muito legal. sim. Olha, Polina Semionova é fantástica. Adorei dividir o palco com ela, a gente dançou Baiader junto. Ela é uma pessoa, assim, uma linda bailarina e uma pessoa, assim, muito boa, muito simpática, muito tranquila. Foi muito legal. Gostei muito do Shkliarov, que eu dancei o com ele. É muito artista, ele é muito intenso, assim, então te dá muito respaldo. Foi pessoa, assim, que... Zaharova, né? Tipo, linda, linda. Você nem sabe se você dança, se você olha junto, né? Tem, tem umas coisas que você fala assim, tem que dançar mesmo? Deixa eu só assistir. É, foi muito bom. Mas dividi o palco com muita gente, né? Polunin, também bem, assim, bem doidinho, mas bem tranquilo. Mas eu acho que esses aí, assim, foram bem... Uma outra pessoa que, chocada, Sylvie Guilhem, dançou numa gala aqui. Ai, meu Deus, né? Tipo, ela já estava mais... Maravilhosa, né?
Ela dançou na gala com a gente, ela dançou, ela já estava assim um pouco mais velha, dançou um balé do Matzek, que também já fizemos balé dele, assim, mas fantástica, fantástica, assim. É outra que você fica na coxinha e fala assim, ah, não quero nem entrar depois, deixa só eu ver aqui que já tá ótimo. Linda, linda. Oi, Ivi, em algum Bom, momento você pensou em desistir da sua carreira? Se aconteceu, quando foi isso? sim, na verdade, tive um momento que eu tive muita fratura de estresse no pé e chegou na última que eu tive, eu falei, não sei se eu consigo mais dançar, não dá, né? A cada tempos e tempos eu tenho que parar aqui um mês, não dá certo, vou desistir. Mas eu nunca me deixei desistir em momentos críticos, porque você não sabe se você tá parando, você, né, para por momentos, porque é só aquela fase e depois você se arrepende. Então eu não queria ter isso. Então isso eu tinha assim às vezes na minha cabeça assim, ah, não aguento mais essa fratura, não vou mais dançar. Mas no fundo eu não conseguia parar, porque eu sabia que eu tinha que parar, eu queria parar, que eu estivesse numa fase boa, para ter certeza que eu parei porque eu quis, não porque alguma coisa me impediu. Entendeu? Entendi. Tanto é que agora, quando eu decidi parar, quando eu decidi ter meu filho e não ter pressa para voltar a dançar, ou nem voltar, foi porque eu decidi, não, eu já parei, entendeu? Na minha cabeça eu já fiz minha despedida com o Nieguen, assim, eu tô bem. Qualquer coisa que vier daqui para frente é lucro. Eu cheguei a fazer palestra depois do Nieguen, mas eu falei, não, eu quero parar no topo, eu não quero também, tipo, ficar dançando até os 55 anos, não quero, quero parar antes, quero Vo- mudar aqui um pouco. Você está realizada com aquilo que você fez Tô, na tô sua super carreira. Isso é realizada. o mais importante. Tô super realizada e tô muito feliz que agora eu tenho um contrato de ballet master pelos próximos 2 anos na companhia. Então é um passo, assim, daqui um ano a gente conversa, mas é um passo na minha vida que é outro passo agora. Eu quero passar minha experiência para frente para os outros, né? Eu quero passar um pouco daquilo tudo que eu aprendi Sim. e quero ver como é que é, assim, eu sei que vai ser tipo um challenge, assim, vai ser tipo uma coisa nova pra mim, né? Não tô acostumada, mas estamos aí, a gente tem que colocar as caras, né? E que é isso é o mais legal, né, do bailarino, é doar aquilo que você aprendeu um dia, né? É, É, uma hora que você tem isso que fazer isso. mostra o quão generosa você é, né? Isso eu acho que é É, muito legal. eu acho que a dança O ainda é muito Ivi, forte, assim, em mim, assim, não dá pra sair completamente desse meio, né? o Erinaldo tá perguntando, e partner, fora o André Malozar. Ai, olha, você sabe que eu fiz a minha entrevista para a companhia e a mulher me perguntou isso. Eu falei assim, nossa, isso é difícil essa pergunta, né? Porque aqui na companhia a gente dançava com muitas pessoas diferentes. Então, tive alguns que muito bons, mas é difícil pegar um, assim, sabe? É bem difícil, assim. Mas eu tive alguns aqui, eu não sei se o pessoal vai conhecer, assim. Mas já dancei com muito guest também que veio, esse do Bolshoi e Poluni. E esse Sklerov do Mairinsky também, muito bom partner. E enfim, dancei com tantos que é bem difícil pegar. Mas se aprende também, né? Diferença entre eles, assim, e que cada um passa, né? Palco, acho que é bem legal, assim. Até eu acho até interessante, assim, você mudar de partner. E... mas é isso. Ai, beijo. Olha, tem gente que eu conheço aqui, que saudades. Faz tempo que eu não vejo esse povo. Hoje, eles. E tem mais alguma pergunta? Ah, como era na escola quando você precisava escolher o balé? Como era para você isso? Na escola, quando eu precisava Na escolher escola, balé. escola normal, ou seja, Ah, você tinha que dar. dormia na aula de Você cortou para mim, Ivy. Eu acho que. Oi, voltou? Oi, É. oi. Voltou. Eu. É. Eu fazia balé das 3 às 10h30 da noite, chegava no dia seguinte de manhã. Eu era boa aluna, mas eu ia indo, né? Dormia na aula de educação física
de vez em quando numas de história lá, que começava a contar história, não, porque até 11 da noite no balé, né? Né, Camila? Camila até que soltava a gente só 10h30. E então a escola fui, né? Eu acho que assim, eu não repeti de ano, eu fui passando, mas não fui aquela maravilha, não. Mas fechei, completei a escola, tudo, porque minha mãe falava que tinha que ir. E eu acho muito bom isso até, eu sou muito grata a isso, porque você tinha, ela falou assim, não, ó, faz a escola, termina, vai dançar, porque se caso não der certo, você volta e faz alguma coisa aqui. E olha, é ótimo, porque eu tô querendo fazer um mestrado em pedagogia da dança e teria que ter terminado a escola, né? Então, se Deus quiser, eu começo logo esse mestrado, vamos ver se eu dou conta de fazer tudo, mas acho que sim. Dá sim, dá sim. Oi, Ivi, eu É, quero te agradecer por ter doado esse seu tempo aqui e para todo mundo que está assistindo, porque eu acho muito importante as pessoas, não só os nossos amigos, as pessoas que gostam da gente, assistirem isso. E sim, que isso seja difundido para todo mundo, né? Que todo mundo possa assistir, todo mundo possa conhecer a sua história de vida, como foi para você, até você chegar e se tornar quem você é hoje em dia. É, E porque aqui no Brasil a gente fala sempre do mesmo, né? Então acho é, que a gente tem que mudar um pouco e ampliar o nosso leque, porque a gente tem tantos artistas maravilhosos, né? Inclusive o Denis, que está aí, primeiro bailarino, é um deles, né? Também é, saiu do Brasil, amigo nosso, mas tem inúmeros, inclusive na companhia onde você dança, tem vários brasileiros, né? tem bastante, tem muito brasileiro fora, né? Assim, infelizmente no Brasil tem poucas companhias, né? E para tanto de bailarino que sai daí, então é bem legal mesmo. Tem bastante gente fora. Eu acho legal conhecer as pessoas que um pouco, né? Que eu acho que dá um incentivo assim. Ah, tá, não é assim fácil, né? Mas é possível, né? É super Claro. possível, assim. Então eu acho legal. Quanto mais histórias você souber, eu acho que mais incentivo você ganha, né? Então, acho bem legal isso. Eu também quero agradecer o Paulo, meu secretário, que me ajuda bastante nessas coisas, porque eu sou um zero à esquerda. O Vinícius também, que faz toda a produção da internet. É, o Giovanni e o Leandro. E o Caio que me aguenta, né? Senão, que É, eu fico num estresse, porque dançar é uma coisa, você não tem que falar, não é, Ivy? é Então, quando a verdade. gente entra em cena, a gente, né, Eu dá sou um uma tristeza jeito. quando eu tenho que fazer entrevista, eu sou uma tristeza. Eu falo, ai, não, eu tenho que fazer mesmo, porque eu O não Ivy, gosto. infelizmente, a gente tem que terminar agora, tá bom? Tá, Porque então senão tá bom. nossa live não fica salva. Tá Um bom. super beijo, muito Pode. obrigado a todo mundo que participou e principalmente a É. você. Ai, beijo pra todo mundo aí que escreveu aí. A gente Então se tá bom. fala. Tá bom. Até. Tchau.